Como você está vivendo a sua vida? Eu quero te convidar a refletir hoje, através dessa dopamina, se você tem deixado com que sua vida viva no automático. Muitas vezes fazemos isso para que a gente consiga dar conta de tudo. Mas a verdade é que isso afeta os nossos relacionamentos, o nosso emocional, a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. E se você não quer que a sua vida viva no automático e que você não perceba as coisas que estão acontecendo à sua volta, fique aqui porque eu tenho certeza que essa instrução vai mudar a sua vida. Seja muito bem-vinda, conquistadora, à nossa dopamina do dia. Mais uma semana se inicia, eu quero desejar a você uma semana abençoada. Comenta aqui, você que quer ter uma semana abençoada, comenta assim, eu vou ter uma semana abençoada. Você já começa essa semana declarando e profetizando na sua vida. E não comenta só, vou ter uma semana abençoada, não. Coloca assim, eu vou ter uma semana abençoada e conquistadora, porque você é uma conquistadora e eu tenho certeza que hoje Deus vai te trazer estratégias para que você possa conquistar tudo que Ele tem reservado para você. E sabe o que muitas vezes impede você de conquistar, de viver os planos de Deus na sua vida? É porque muitas vezes nós temos deixado um modo automático tomar conta da nossa vida. Sabe quando você simplesmente sai fazendo as coisas e não pensa no que você está fazendo? Você simplesmente sai fazendo pela responsabilidade, pelas obrigações, mas não entende profundamente aquilo que você está realmente vivendo. E isso acontece, conquistadora, em muitas áreas da nossa vida. Acontece no nosso trabalho, acontece dentro da nossa casa, acontece nos nossos relacionamentos e também no nosso relacionamento com Deus, principalmente na fé. Se a gente não tomar cuidado, podemos viver num modo automático de cumprir práticas religiosas, práticas rituais, que a gente faz ali no nosso cotidiano, mas o quanto disso está transformando a nossa vida. Eu tenho certeza que muitas aqui ontem foram à igreja, certo? Porque domingo é o dia oficial de ir à igreja. Mas a verdade é, o quanto do que você recebeu ontem de palavra, de ministração, o quanto você foi ministrada ontem, você está aplicando hoje. Você já parou para pensar nisso? O quanto você tem vivido aquilo que você tem recebido na instrução da palavra? Nós temos todos os dias e todas as manhãs aqui as nossas dopaminas diárias. Inclusive, se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilite o sino de notificação para você não perder a nossa programação, porque estamos aqui sempre de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, para esse momento onde a palavra de Deus nos encontra e nos direciona. E eu queria que realmente você avaliasse. Você tem praticado aquilo que você tem recebido aqui? Eu sempre falo para vocês do OPA, Ouvir, pensar e agir. Mas saber dessa estratégia é diferente de viver essa estratégia. Porque se nós não tivermos cuidado, nós realmente vamos só ser aquelas que estão recebendo a informação, mas não estão fazendo nada com ela. E, consequentemente, vamos continuar vivendo aquela nossa vida igual. Aquela vida que está sempre do mesmo jeito. Você levanta, você tenta fazer as coisas diferentes, mas volta para as mesmas práticas. Você pensa que não, mas você já está de novo agindo daquela forma que você não gostaria. Por quê? Porque às vezes você não pensa. Está simplesmente no automático. Eu não sei se você já teve essa sensação de depois perceber o que você estava fazendo e você fala, gente, mas de novo eu estou fazendo isso. Eu nem percebi que eu estava fazendo isso. Eu já vivi isso várias vezes. Várias vezes eu deixei minha mente dispersar, várias vezes eu perdi o foco do que tinha que fazer e eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que as nossas dopaminas eu sempre gravo com antecedência para poder liberar aqui para vocês uma palavra, um direcionamento de Deus para a nossa vida. E eu sempre tenho um dia fixo que normalmente eu tô gravando as nossas dopaminas. É sempre às segundas-feiras. Então hoje eu já tô gravando as dopaminas da próxima semana. E, gente, na semana passada, quando eu estava gravando as dopaminas, para que essa semana vocês pudessem receber, eu não consegui gravar na segunda-feira. Eu fiquei das 10 da manhã até por volta ali de umas 6 horas da tarde, porque depois eu ia atender uma conquistadora na mentoria individual. Então eu fiquei esse período, só parei pro almoço ali, mas depois eu fiquei esse período inteiro, gente, o dia inteiro, para tentar gravar as dopaminas. E sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu
nada. Eu chorei, eu fiquei angustiada, eu pensei que eu estava com algum problema, eu pensei que Deus não queria falar comigo, eu estava com todos os roteiros da dopamina, né, todas as dopaminas escritas, eu tentava gravar e não ia, eu tentava gravar e eu não ia, e eu ficava angustiada e eu orava e nada, gente, nada. Até que naquele dia não aconteceu. Eu fui dormir muito frustrada. E quando eu estava no outro dia, né, na parte da manhã, falando com Deus, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo fluir? E aí no outro dia eu falei, não, eu vou conseguir gravar, vai dar certo, vou gravar as dopaminas. Não consegui gravar também da forma como eu gostaria. Gravei algumas, mas não consegui gravar todas. E mais uma vez me senti frustrada. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas a verdade é que naquela mesma semana, naqueles mesmos dias, eu tinha um compromisso que tinha mudado um pouco a minha agenda, né? Daquilo que eu já tinha ali de tempo reservado para fazer isso com tranquilidade. Então a minha mente, ela estava preocupada com as outras coisas que eu tinha que fazer. Então eu pensei, eu tenho que gravar a dopamina rápido para conseguir deixar tudo arrumado para eu fazer as outras coisas. Você já fez isso? Ter uma programação, aí você tem que fazer rápido a outra para conseguir fazer, mas no final não consegue fazer bem nenhuma e nem outra. E no final, gente, eu não consegui fazer nem as dopaminas naquele dia, nem atender meu outro compromisso, e aquilo só me frustrou. E Deus me ensinou algo. Ele me falou, não se faz no automático aquilo que é profundo e espiritual. Pá! Na minha cara. O Senhor, Ele me corrigiu. Ele não deixou eu fluir, gente. Eu falo que as dopaminas, Deus tem um carinho muito especial. Ele não me deixou fluir nas dopaminas, ele não me deixou fluir nos conteúdos. Por quê? Porque eu estava querendo fazer, porque eu tinha que cumprir o compromisso, porque eu tinha uma agenda a ser realizada, ser cumprida. Deus não tem problema com as nossas agendas, mas Ele não quer que a gente faça como se fosse apenas mais uma coisa. Porque o que eu faço aqui nas dopaminas não é só mais um vídeo, não é só mais um conteúdo que eu libero no meu canal, não, não, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui requer a mesma seriedade que se eu fosse subir num altar para ministrar. Aqui eu estou ministrando vidas. Então não dá para fazer isso no automático. Não dá para fazer isso como se fosse qualquer tipo de coisa. E muitas vezes nós fazemos exatamente isso com Deus no nosso cotidiano. Nós queremos que Ele faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas a verdade é que nós não temos feito com dedicação aquilo que Ele merece e que nós precisamos. Você que precisa fazer devocional, não é Deus que precisa do seu devocional. Você estar aqui ouvindo essa dopamina não é porque Deus precisa que você ouça essa dopamina. Na verdade, Deus prepara esse conteúdo para o seu coração porque Ele te ama. Mas é você que precisa desse conteúdo, você que precisa desta informação, você que precisa dessa palavra, você que precisa desse alimento para o teu dia. Mas você já percebeu que muitas vezes você está fazendo automático? Eu estou usando o exemplo da dopamina, mas isso serve para qualquer coisa. Às vezes você está ali ouvindo, mas você não está prestando atenção, às vezes você só está escutando. Eu vou pôr aqui para poder escutar enquanto eu limpo a casa, enquanto eu faço isso, enquanto eu faço aquilo. Errado? Não, mas você tem que ter sim um ponto de atenção e alerta. Eu diria que se você realmente quer entender e viver a melhor parte, você precisa separar esse tempo para o Senhor. Às vezes, na nossa rotina, a gente tem tanta coisa para fazer que realmente a gente quer otimizar as coisas. Mas Deus, Ele não divide a glória dele com nada. Então, você quer um conselho? Você reserva esse tempo com dedicação ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais se você parar para ouvir, pensar, anotar tudo e agir na sua vida do que você ficar só escutando como se fosse mais um conteúdo na sua playlist. E por que eu estou falando isso? Porque ao longo desta semana nós vamos trabalhar em você um caráter de vida alinhado à vontade de Deus. Deus me deu um tema para a gente trabalhar ao longo dessa semana. Pela primeira vez aqui nas dopaminas, nós vamos fazer como se fosse uma série. E ao longo desses próximos dias nós vamos fazer essa série, Alinhadas à Vontade de Deus. Essa é a série que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos nos alinhar à vontade de Deus. E hoje é o nosso primeiro dia.
E o que o Senhor colocou ao meu coração é justamente sobre nós entendermos e compreendermos qual é o nosso lugar e quem é Ele na nossa vida. Não dá para você entender quem Deus é na sua vida e você continuar agindo no automático nas suas ações espirituais. E nós vamos ter como base o que está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 5. Inclusive, eu vou deixar para você aqui a recomendação que você leia Eclesiastes ao longo dessa semana, mas o capítulo 5. Todos os dias leia o capítulo 5. Eu não vou ler todos os dias o capítulo 5 com vocês, porque a gente precisa focar no tema do dia. E hoje nós vamos falar sobre a importância de você sair do automático espiritual. Saia do automático espiritual. Não existe profundidade espiritual, intimidade com Deus quando a gente vive no automático. E lá em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 1, e é esse o que nós vamos ler hoje, nós vamos ficar apenas no capítulo 5, no verso 1, e eu quero que o seu coração realmente esteja aberto ao que o Senhor põe de instrução aqui, porque essa instrução vai mudar a sua vida. Eu falo que o livro de Eclesiastes é um livro de maturidade na fé. É um livro de um homem maduro, que foi Salomão. Provérbios é o livro da sabedoria, mas é em Eclesiastes que a gente vê a maturidade de Salomão. Ele mais velho, maduro, experimentado da vida, com muito mais sabedoria. E aqui ele fala algumas instruções que, se a gente colocar em prática, a nossa vida muda. E hoje eu quero dividir com você o que ele diz no verso 1, que fala exatamente assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Olha isso, conquistadora. Preste atenção. Aqui ele está dizendo que quando você for à casa do Senhor, ou seja, quando você for à igreja, seja reverente. O que é ser reverente? Reverente é você ser focado, disciplinado, respeitoso, você ser dedicado. Uma pessoa reverente, ela não vai faltar com respeito com aquele que ela respeita. Uma pessoa reverente vai compreender o seu lugar. Quando você é reverente, você sabe qual é a sua postura e qual deve ser o seu posicionamento. E aqui ele está trazendo o exemplo de ir à igreja, à casa de Deus. Mas isso não é só para a igreja, isso também é dentro da nossa casa. Porque Jesus mesmo disse que nós seríamos o templo do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo habitando dentro de cada uma de nós. Então, se ele habita em você, você é o templo do Espírito Santo. Você é morada do Espírito de Deus. Ou seja, então ele está sempre com você. Então você não tem que ser reverente ao Senhor só quando você está na igreja, mas na sua casa também, no seu dia a dia também, nas suas práticas cotidianas também. Mas o quanto você tem sido reverente ao Senhor? Quando você é reverente, você toma cuidado no que você fala. Quando você é reverente, você toma cuidado das suas ações. Ou você vai agir de qualquer forma com uma pessoa que você respeita? Você vai falar de qualquer jeito? Se a pessoa falar com você, você não vai ouvir? Ou você vai ficar ali achando que a pessoa está falando aleatório? É justamente o que ele fala: seja reverente e ouça. Olha que interessante que ele fala: quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber o que estão agindo mal. Uma pessoa que é reverente, que sai do automático, porque ela não fica fazendo as coisas no modo automático. Ela faz as coisas com intencionalidade porque ela respeita. Ela ouve. Eu achei interessante isso que ele fala. Essa pessoa, ela para ouvir. O que é ouvir? Eu sempre falei para vocês aqui a diferença. Ouvir é parar para prestar atenção. Eu presto atenção. É igual Maria. Maria aos pés de Jesus. Jesus ministrando e ela lá, sentada e ouvindo Jesus falar. Isso é ouvir. O que é escutar? É o que Marta estava fazendo. Jesus estava lá falando, só que ela não estava absorvendo nada do que Jesus estava falando. Resultado, ela fica com raiva e vai falar até com o próprio Jesus o quanto ela estava chateada em ver Maria lá e ele não falar nada para que ela possa ajudar a sua irmã. Olha que loucura! Marta, sem perceber, ela não foi reverente a Jesus. Sem perceber, ela faltou ali com respeito no próprio mestre. Porque ela não entendeu
que o fato dela não dar atenção a Jesus era uma falta de respeito com ele também. Você já percebeu que muitas vezes no seu cotidiano, na sua rotina, você acha que é Deus que tem que se encaixar? Eu preciso encontrar uma forma de encaixar Deus aqui. Quando, na verdade, deveria ser o oposto. A sua rotina deveria se encaixar em Deus. Deus não tem que ser um encaixe do teu dia. Deus não tem que ser um momento que você vai ali tentar separar para ver se dá tempo de você ter um momento com Ele. Não, 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 não. Deus, ele deveria ser a base do seu dia. Ele deveria ser a sua prioridade. Quando você entende quem você é e quem Ele é, você muda a ótica da sua vida. Você muda suas prioridades e você para de viver no automático. Você começa a ser intencional no teu dia. Então eu volto a te perguntar, como você está vivendo a sua vida? Será que hoje você tem vivido práticas que são apenas no automático? Você pensa nas coisas que você vai fazer no teu dia? A gente está tendo o Despertar da Conquistadora, a mentoria em grupo, e eu coloquei um desafio para as conquistadoras, de todos os dias elas fazerem uma lista das coisas que elas estão ali se propondo a fazer, como forma delas administrarem e visualizarem o que elas têm de tarefas, de demandas. E foi interessante que muitas ali falam, eu tenho dificuldade. Você já percebeu por que a gente tem dificuldade? A gente tem dificuldade porque a gente está acostumada a ir só conforme a onda toca, sabe? É literalmente a gente indo com a onda do mar. Se ele leva a gente para frente, a gente vai. Se ele puxa a gente para trás, a gente volta. E é assim que muita gente tem vivido. Será que você tem vivido dessa forma? Para frente, para trás, para frente, para trás. Tem tentado fazer as coisas no automático para dar conta de tudo, como eu trouxe o meu exemplo. Eu não fujo disso, conquistador. Semana passada eu passei por isso. Deus não me deixou gravar porque Ele viu o que eu estava fazendo no automático. E quando as coisas são no automático, Deus não deixa fluir. Principalmente se envolve a Ele, principalmente se tem o nome dEle. E como eu falei, esse projeto não carrega o nome da Stephanie. Eu sou uma fonte aqui, uma ferramenta. Mas quem traz a direção é o próprio Deus. Então fique feliz, porque você não está recebendo aqui conteúdo que é montado só para poder atrair gente, não. Aqui você está recebendo a palavra de Deus, que vem direto do coração dele para o seu. E se você está ouvindo esta palavra é porque você precisa ser corrigida também. Sair do automático, principalmente nas suas práticas espirituais. Deus não se agrada de adorações automáticas. Deus não se agrada de entregas automáticas. Porque os tolos fazem isso. Ofertam, cantam, adoram, mas é como Jesus mesmo fala para a mulher lá samaritana no poço. Muitos me honram com os lábios, mas o coração está distante. Isso é viver no automático. Como eu falei, ao longo dessa semana nós vamos entender como ter uma vida alinhada à vontade de Deus. E o primeiro passo é você entender que para que você ande alinhado à vontade dele, você precisa sair do modo automático de uma vida espiritual vazia, que só cumpre protocolos, mas que não está cheio do Espírito Santo. Não aceite isso na sua vida. E se você realmente não aceita isso, eu quero te convidar a comentar aqui. Você vai comentar, você vai fazer um compromisso. Você vai comentar assim, a minha vida espiritual não ficará no automático. Coloca isso, mas com convicção, conquistadora. Não aceite isso na sua vida. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito e eu não quero ver minhas conquistadoras aceitando viver uma vida espiritual no automático. Então declara isso, a minha vida espiritual não ficará no automático. E se você toma posse dessa palavra, eu quero orar com você, para que em nome de Jesus, você saia desse automático e possa viver o melhor que Ele tem para a sua vida. Senhor, eu apresento a vida dessa conquistadora, para que o coração dela, Senhor, seja ativado na paixão pelo Teu nome, na paixão pela Tua palavra. Que ela não aceite, Senhor, ter uma vida no automático, que ela não aceite uma prática espiritual vazia, uma religiosidade, mas que ela possa ser uma pessoa cheia do Teu Espírito. Assim como Maria, que foi dedicada a Jesus, no momento ali ela estava recebendo a boa parte e ela não se preocupou com o restante, porque o foco dela era aproveitar a sua presença. E dessa mesma forma eu quero declarar na vida dela, que ela não viva no automático,
Que essa conquistadora possa experimentar e desfrutar da tua presença e, consequentemente, viver uma vida guiada pelo Senhor. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora, vai lá se preparar para o dia. Saia do automático de você levantar e ficar de pijama o dia inteiro, hein? Isso aí virou um hábito que você tem que acabar. E para isso você precisa ser intencional. Então vai lá, pega um look, se prepara para o dia. Eu já estou pronta para o dia e você também precisa estar. Não sei o que você tem para fazer hoje, se você vai sair, vai trabalhar de casa, não sei. Mas não fique com pijama, não fique com aquela roupa do prefeito, não fique com aquela roupa que não te representa, hein? Hora de se preparar para o dia e, principalmente, refletir Jesus através da sua imagem. Porque uma conquistadora não fica de qualquer jeito. Então vamos lá. Pronta para o dia? Porque eu estou. E você? Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!